A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela, e sobre ela e fora dela. É tudo as mãos da obra do grande Eu Sou. Ele é o grande orquestrante responsável, o Criador. A Ele está toda a honra e toda a glória, porque estava lá. Só tinha seres angélicos no qual ele criou antes de nós. E o Senhor estava lá quando tudo foi feito, porque a mão do Senhor do Eterno, a destra do Deus Pai, em pessoa, no teu espírito, que ainda não era nem glorioso, porque não tinhas vindo à terra. Deus já está falando comigo, com você. Toma a visão que eu estou te trazendo, direção de visão do reino. Assim como as águias voam muito alto e tem uma visão panorâmica, eu estou te trazendo visão para dar direção para onde eu tenho, aleluias, o projeto na qual você tanto vos pede. Aleluias, amém? Graças a Deus. Mas dentro desse pedido está também a ordenança do céu do querido Jesus. Eita glória, Deus é bom, maravilhoso. E aí o caminho parece estreito, né? Mas Jesus, eu estou contigo. Vamos orar e agradecer ao eterno Deus Pai Todo-Poderoso. Poderoso Deus, Tu és tremendo, maravilhoso, magnânime. Anda sobre o mar, imbatível, imutável. Tu és, Senhor Jesus. Aos vales dos lírios, desses vales os mais lindos e mais cheirosos. Aleluias, porque o Senhor, o alvorecer ao amanhecer, traz para mim e para toda a terra. Traz para o teu povo que está aqui agora, Senhor Jesus, declarando que dará um coração para o Senhor Jesus Cristo, para dizer: eis que eu estou aqui, e receba a palavra do Senhor. Amém? Recebeu a oração, declarou o coração para Jesus Cristo, que você estará aí e recebendo a palavra. E tem palavra profética, irmãos. Olha, lá mais abaixo onde tem todas aquelas que toca no sininho, as informações tem escrito mais, bem pequenininho, clica ali, que ali tem direção. A direção do Espírito Santo, trazendo o ato profético do dia, complementação do que aconteceu na palavra. Vai dizer algo também que seja, além do ato profético, tem algo que está se retrando do texto, algo revelativo, possa ser lembrado do que foi falado no áudio ou no vídeo. Não sei quem possa estar ouvindo somente no ouvido, ou que também está tendo, aleluia, portanto, também está vendo o vídeo, aleluias, para a glória do nome de Jesus Cristo, amém? Porque em breve não vai ter todas aquelas descrições de orientação espiritual, passo a passo, né? Tudo direção de Deus. Vai estar disponível somente para membros. Então pega agora essa delícia que Jesus entrega todos os dias, dizendo onde faz, como faz, que palavra declara. É algo do Senhor para a sua vida. Deus me direcionou para que deixasse todos os dias. Amém? Graças a Deus, após a palavra, porque Deus é bom e maravilhoso. Pegou a espada, estou com a minha aqui, faz o coração para Jesus, compartilha o canal. Ele coloca esse posicionamento para que você faça, porque é uma empresa. E também mesmo fazendo a palavra do Senhor, na qual aqui, aleluia, não tem valor a receber, e sim como ordem do ID de Jesus, é esse ministério da oportunidade da palavra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Mas tem o valor do eterno que coloca sobre você e mim, como evangelista, enviando, compartilhando. E ele que dá essa recompensa, esses valores, e valores mesmo. A prata e o ouro, porque o dono é ele. Aleluias. Amém? E ele pode dar a quem ele quiser, inclusive ser usado por você, para que possa abençoar. Glória a Deus, aleluias. Amém? Vamos para a espada. Eu estou aqui, diante, olhando-as, vendo que o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que nos fala. Vamos para Lucas, capítulo 9, porque Deus é maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É o nosso Cristo, que faz tudo novo, tudo comperante à nossa vida, que diz assim, não tereis aflições, porque terás aflições, porque os dias são maus. Amém? E Deus nos estabelece que a gente permaneça na posição, porque aleluias. Voltei, glória a Jesus. Irmãos, muitas das vezes é porque aparece que situações que têm que ser sanadas. E Jesus me permite, e como forma que eu trago aqui, uso instrumentalidade, eu uso duas, ou às vezes até três,
como auxílio, eu tenho a digital. A orientação do reino do céu sobre nossas vidas. É Deus que nos coloca esse direcionamento. Então, eu não vou, muitas das vezes eu não edito. Como o próprio nosso Jesus me orienta, não edito. Fica aqui para você entender como é que é um dia de profeta, um dia de missionário, que tem as suas, aleluia, suas intercorrências aqui. Amém? Para você ver que nós temos lutas. Oh, glória! E não é só essa, amém? Vamos para Lucas, capítulo 9, versículo 57, para a glória de Deus. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. E o outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vocês, porém, vá e proclame o reino de Deus. Vamos para os 61. E ainda o outro disse: vou segui-lo-te, Senhor, mas deixe primeiro eu voltar para despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Irmão, essa palavra é forte. Tem várias conotações. Deus pode usar essa palavra para revelar várias situações na qual Ele me entregou, para que eu possa também, aleluia, no conhecimento de todos, possa entender que Jesus, Ele revela na palavra o que Ele quer revelar, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos admoestar, corrigir. Sim, que Deus corrige e dói. A correção do eterno dói, porque a gente quer e Jesus quer também outra coisa, aleluias. Porque o nosso Deus é maravilhoso, majestoso, imbatível, mas Ele nos ensina para a glória de Deus. Aleluias. E o texto nos traz algumas implicações. Eu me lembrei de várias situações que Deus veio assim. Várias. Eu vou deixar algumas para vocês. Aqui Deus, quando estava conosco na terra, o Rei da Glória que anda sobre o mar e que pode eu e você caminhar com Ele. Quando Ele vem que eu te dou a mão, vai caminhar comigo sobre as águas. Oi, Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei porque Deus prometeu a você, mas Ele disse que cumpre. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Jesus fala para ele: as raposas não têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente vê aqui que Deus fala de um ministério, aleluias, no capítulo 9 de renúncia. Lá em João 10 fala um ministério que mostra a abundância, mas também lá em Isaías 40, porque aqui Deus conosco estava levantando, falando dos seus discípulos que o seguia. E alguns desses se estabelecendo aqui. Outros dizem que provavelmente pode ter sido falando com um republicano, falando com Mateus, não sei exatamente. É só conjurações, É só conjecturas, só suposições. Mas eu creio que um desses disse que queria cuidar de algumas coisas antes de segui-lo. E Deus disse: quase nunca a gente está preparado para seguir Jesus. Ou nunca. Tá. A gente quer ser simpática, às vezes eu boto quase. Aleluia. Porque Deus nos prepara no caminho. E nos prepara, sustenta a nossa família, conserta marido, coloca o marido dentro da posição da rocha ali, na fenda, para ser o sacerdotal da casa. Coloca os seus filhos no plano do eterno, aleluias. E Deus vai cuidando da sua família enquanto você declara: eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir a tua palavra. Eu quero ser instrumento da tua palavra. E Deus está falando comigo hoje também. Aleluias. Porque aqui no texto fala do Senhor Jesus Cristo. Fala assim: olha, então volta lá. Ele diz: eu quero cuidar do Pai. Eu não sei exatamente se algo se trata espiritual. Mas Deus me trouxe uma situação da palavra do Senhor. Quando falou lá em Gênesis 50, que Deus trouxe honras para José e o pai de José, Jacó. Ele recebeu honras do povo ali egípcio, na qual depois do faraó era a segunda pessoa mais importante, entendendo o faraó que honras dada àquele que era o governador daquela terra, que trouxe prosperidade para aquele lugar, também o seu pai ganharia honras. E aí eu me lembrei de sepultamentos.
E esse sepultamento diz que o único do povo de Deus ali que foi embalsamado foi José e seu pai Jacó. Está lá em Gênesis. Glória a Deus. E eu entendo que Deus até na hora da despedida tem honra para aqueles, para você ver que Deus não deixa desamparado nada. Ninguém, quando é chamado, eis aqui, Senhor, não desampara nem o final. E aqui para que possa desmistificar algumas situações, porque o povo de Deus hebreu ficou por um tempo ali dentro, emergido às suas culturas e tradições. Mas ele soube separar muito bem sepultamento de homem de Deus para sepultamento dos egípcios. Mas Deus quis, quando Deus quer, Ele faz, irmãos. E até aquele que era faraó deu para você ver. Olha, quando Jesus, olha que Jesus lindo, Ele disse que as árvores, oh aleluia, ele não tem nem onde inclinar a cabeça. Ele quer dizer que mesmo dentro da renúncia, aleluias, que você não vai levar consigo para o caixão bens materiais, não. Então se apegue a eles para falar de Jesus. Aleluia, não se apegue ali que você possa contribuir com o eterno, contribuir com a casa do Pai, ali levando ali uma grande oferta para aquele lugar. Eita Jesus, para que Deus possa fazer a obra e que outras vidas venham se regozijar suas cabeças, mas cabeça espiritual, para louvar e adorar Jesus. E aí Deus foi me falando mais alguma situação que aqui fala de escolha, de ir atrás de Jesus. E me lembrei que também apresentou a palavra de Isaías 45, 4, que diz assim: por amor, meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome. E te dei um nome de honra, ainda que não me conheces. Oi, Deus escolhe até aquele que não conhece o nome dele como seu único Deus. Foi de Ciro. Eita, Deus está falando. Do que está com medo de levar? Você está no supermercado, você não está fazendo a obra. Você está no estacionamento, saindo com seu veículo, também você não faz a obra. Faz a obra somente no púlpito. Aleluia, Deus está falando. Então chamar Jesus, olha, é difícil seguir Jesus. Porque aí eu me lembro de algumas situações pessoais. Vai pegando aí, porque Deus está falando hoje. Ah, porque fazer o que a gente quer é muito fácil. Fazer o que Jesus quer que a gente faça é que o negócio pega. Mas aí ele dá a vitória. Ele não foi vitorioso com a vida de José? Aleluias. Ainda deu honras para o seu pai, que nem foi governador, mas era o pai do governador. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo que na sua casa ele cuida de todos eles, até aquele que não te segue, que idolatra os deuses, mas você é o que conhece Jesus. Ele alcança e faz a misericórdia. Oi, você está entendendo que Deus está dizendo? Tem componente da sua família que não segue Jesus, que não tem ele como seu único rei salvador, mas disse, até esse eu vou te dar honras por causa do nome teu. Eita, Jesus, que escolheu no ID de Jesus. Isso é que é palavra de Deus para a sua vida hoje. E você tá aí com sua cabeça, pegando fogo, entendendo o que vai acontecer desse homem, com essa mulher, meu Deus, como faço meu joelho, ora, não. É a bondade de Deus. A bondade de Deus é fiel todo tempo Deus é fiel em nossas vidas, pois todo tempo ele é bom, 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 tão bom, que até o que na tua casa, que não segue a ele, disse, eu amparo e dou também honra. Eu não sei, irmãos, pega aí, porque foi o texto, Deus me levou pro texto, aleluia, lá em Gênesis 50, para falar de José e seu pai, que ganhou honra de um homem, de uma nação poderosa, na qual ele foi governador. Jacó foi governador de lá? Não, mas ele foi a cabeça da tribo. Eita, Jesus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, dizer, esse arredio, vou levantar de cabeça para que vai ser oi. Ora para esse. Aqui já é uma outra palavra, uma situação. Tem outro da sua família. Ora para ele. E se da sua família é coparentela do seu esposo, ora para isso, porque esse é um dos melhores para Jesus. O mais arredio, o que está mais impregnado nas culturas do mundão, nas culturas até demoníaca, é esse que Jesus, eu pego, é esse. E aí eu vou dizer para você uma situação. Muitas das vezes eu já estou arrumada para fazer uma diligência pessoal, para fazer uma jornada pessoal de algo que eu tenho que executar da minha agenda. Aleluias. E aí eu coloco uma roupa devido ao período ali da temperatura da estação, né? Aí coloco, aí Jesus vai assim, vai assim mesmo, é? Se eu fosse você, pegava aquela saia preta e botar ela.
Eita, Jesus, eu vou no centro da cidade, outro dia eu vou lá em outra localidade comercial da cidade. E Jesus, vai dar passeio só não. Tu vai falar a palavra. E dessa vez eu cheguei a ouvir desta forma, né? Então eu troquei. Não sou boba nem nada, tenho juízo. Peguei a parte inferior e troquei. Aí sai de cima, tá fazendo muito calor, pode até ir com essa, que era uma regata, né? Glória a Jesus, gosta dos detalhes, irmão. Tu não fica sozinha não nessa história não. Esses arranques que colocaram sobre sua vida, esses arranques que veio à sua direção, Deus tem projeto, propósito, mas não fica sem detalhe não, Deus dá no detalhe. E aí levei, peguei meus evangelismos, papelzinhos, eita Jesus é hoje. Aí ia de carro, às vezes vai de metrô. Aí eu peguei o carro, deixei no estacionamento do metrô. E chegando lá, levando a palavra do Senhor, diz, agora declara a palavra. E é Ele que diz na hora a palavra, para agora o nome de Jesus. Em outras certas feitas, Jesus disse, olha, eu estou saindo da academia. Aleluias, em plena roupa de academia, né? Uma blusa mais comprida, sobre a calça. E aí o Senhor diz assim, acho que dessa vez não disse nada, eu só senti que tinha que sair dali. Então entrei dentro de um ônibus que dava para ir a pé, aleluia, de pedestre para academia. E ali tinha pessoas de outras religiões, aleluia, que tem deuses, que não é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é para aquela ali que você vai sentar do lado. Glória a Deus, eu sentei e dei os papelzinhos para cada um deles e ela virou. Eu disse, Jesus ama todo mundo. Aqui eu te entrego. E lembrei alguém uma palavra ali, porque Deus, quando eu atravessei a catraca, irmãos, esta mulher já tinha batido o olho em cima de mim, não a conheço. Mas o mundo espiritual te conhece e vê de longe o que está ali para acontecer. E o que estava com ela já tinha mostrado o que iria acontecer. Ela ia receber a palavra, nem que seja com um papel, uma palavra de 2 frases. Mas o mundo espiritual é vivo e já sabe o que Deus lhe chamou, como Ciro, o grande, foi chamado, que nem servia a Deus, mas o chamou e deu aqui a bonança de vida. Ai, porque ó que foi o que Deus fez com Ciro. Ele diz assim, ó, te darei tesouros escondidos, riquezas ocultas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chamar tu pelo nome. Ele não disse o teu Deus. O Deus de Israel, lembra das honras que Jacó recebeu lá no Egito. Ele era pai daquele que exerceu governador. Aqui foi chamar um texto que Jesus vai conversar com aquele que quer seguir a ele, pois que seguir a ele tem estreito. Tem estreito, tem estreito, tem estreito. E por algumas vezes Deus me coloca nessa situação. E aqui Deus fala, não tem como olhar para trás. Não dá mais para você olhar, porque o Espírito Santo vai te constranger. Vai ter situações que você vai dizer, meu Deus, isso aqui é tão bobo. Mas Jesus não vai permitir que você fale e nem faça. Algo tão assim singular, mas Jesus, o Espírito de Deus, vai cingindo você os seus lombos, para que você possa entender o que é de justiça de Deus e o que não é de justiça de Deus. E para que você vá no ide, mas com a cabeça erguida, porque Satanás, olha o que Deus diz, Satanás, ele perdeu na hora da cruz. O aguilhão, aleluias, ele perdeu quando o Senhor diz assim, olha, entregou a cruz e o Satanás foi escravizado no chão. Ele foi derrotado. Porque o Senhor, quando chama, Ele garante. O Senhor, quando diz, Ele revela. E quando o Senhor entregou o seu sangue por mim e por você, Satanás, ele perdeu na hora o poder da morte sobre sua vida. É a morte da vida, porque Deus, Ele pagou o resgate para mim e para você, não para Satanás, o resgate ao Senhor nosso Deus, que escolheu o único filho, o único, unigênito, primórdio, único, para que por amor a mim e a você entregasse. Esse resgate entregou ao Pai, para que Satanás perdesse. Porque até a porta do Seol há um estabelecimento que vai instalar. O dono é Jesus, que tem a chave. Então Satanás perdeu. E naquele momento Jesus triunfou sobre a cruz. Foi triunfado o poder de Deus. Oi, Deus está dizendo, estou triunfando o poder da minha glória sobre sua vida. Porque a morte
Aleluias. Deus fala aqui da morte. Eu não sei porque Deus está trazendo essa palavra. Que tem que ficar se preocupado com parentes, com familiares até este momento. Eu declaro que coloco situações para serem resolvidas, honradas. Porque não se lembra de Jesus? Aquele homem disse que comprou foi mais de 30 quilos, 25 quilos, eu não me recordo, Nicodemos. Eu sei que foi muitos quilos de perfumes, óleos, mirras e óleos para perfumar. Porque era muito comum o sepultamento dos ricos, aleluias, para disfarçar o odor. Aí vinha com os perfumes. Oi, já viu quem era o perfume vivo? Não precisou, mas você precisa de perfume de Jesus. A presença dele na sua vida, que todos vejam, assim como o Satanás, o inferno, tá vendo você de longe. Jesus colocou o perfume em você, para que eu e você pudesse dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. Então não basta ser crente para ir para a igreja, basta você estar preparada para estar no estacionamento. Aleluias. E curioso, Deus não quis deixar de fora esse caso muito recente, que foi menos de 24 horas, em nosso supermercado. Para você saber que quando Deus tem um id, palavra liberada, aqui foi palavra liberada, que foi fala aqui para aquele que ia acontecer lá anos depois, 200, um pouco mais, lá, que é aquele Salvador que salvaria o povo da salvação, que levaria, libertaria para dar aleluias ao povo de Deus, voltar para reconstruir o templo. Aqui Deus também diz que o inferno conhece o que vai acontecer. E eu estava no supermercado, já no final, na caixa registradora. E aí estava demorando um pouco, eu esqueci alguma coisa, vazou um produto, eu busquei, e aí tinha uma jovem. Até então não tinha visto a revelação dela, mas Jesus já tinha visto. Mas eu ainda não tinha visto. Eu só, tudo direção de Deus, eu creio. Jesus quis tapar a minha visão do que eu não vi, isso que eu tinha que ver, para identificá-la de que pertencimento ela vinha. Deus não quis que eu visse. Só depois, quando veio o pontar do olho, em cima do meu olho, eu disse: minha cara, perdoe-me. Foi esquecendo algumas coisinhas, né? Acabei deixando você em uma grande espera. Aí ela tava com pouco item. Eu tinha fazendo a compra do mês, Arabadaxaragai, que Deus disse: a provisão eu trago na sua casa, não lhe falta nada. Nada lhe falta, porque eu levanto até aquele que não tem para te entregar hoje, para a glória de Deus. E ali estava, para a glória de Deus, a provisão do mês, que vem abençoando a casa, abençoando a filha, abençoando mãe, abençoando o marido, para que essa provisão esteja aqui. E aí eu disse para aquela moça assim, com tom bem baixo. Eu não sei dessa vez porque eu falei assim, bem baixinho. Eu entendi, eu já comecei a entender que era o Espírito Santo que estava movendo. E eu cheguei bem perto dela, falei: me perdoa, acabei demorando um pouco, e você está aqui. Ela concordou e disse: sim, tu tá incomodando mesmo. Aí, mas com muita sutileza, ela disse: sim, verdade. Aí eu disse: mas o Jesus é bom. Ela disse: nada, ele é maravilhoso. Eu continuei: que glória a Deus, que seja de bênção o seu dia. Aí no final, quando eu disse: eu vou deixar uma palavra para você, ela ia dizer: não deixe. Quando ela dizia não deixe, não, aí Deus me mostrou. Aí eu vi de que ela se tratava. Eu disse: mas eu vou deixar. Eu fui abaixando mais o tom, mais e mais. Eu disse: eu vou deixar, que Jesus ama todos. Aleluia. Eu entendi que Deus queria que eu liberasse a palavra àquela mulher, que um dia eu conheci esse lugar, para que ela atendia e hora marcada a ser liberta. Olha o id de Jesus. Será que tu quer ir nesse id? É um aperto, um arroxo, e você tem que estar na posição de fazer. Não simplesmente só ir ao culto. Você vai lá exaltar o nome de Jesus, você vai adorar o nome dele, mas uma forma de se exaltar e adorar ele é falando dele para aquele id de Jesus. Mano, é difícil seguir ele? Não é muito difícil, não. Difícil é abrir mão do que a gente quer. Mas Jesus quer nos entregar a vitória, como fez com Ciro o Grande. Eu já vou agradecer a Deus
Deus trouxe palavras tremendas. E eu agradeço a sua bondade, a tua misericórdia, que seguirá todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. É o que Deus entregou para mim, para você hoje. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Faz o coração para Jesus. E em nome de Jesus Cristo, é de bênçãos o nome do poder de Deus sobre a sua vida, que não deixa faltar nada. A sua cabeça não vai faltar onde reclinar. A paz do Senhor, graças a Deus.